Continuar falando um pouquinho das emoções, se relacionando essa consciência do nosso corpo emocional com o contato com a natureza, né? E como eu comentei no vídeo anterior, percebam que os caminhos de contato com as nossas emoções não são caminhos estimulados, não é? Não são caminhos formalmente presentes na maior parte das instituições educacionais e muitas vezes nem na nossa família. Por isso e por outras coisas, que a nossa consciência sobre as emoções ela é muito limitada, né? E ela é muito pouco desenvolvida. E o controle das emoções vai se tornando algo de outro planeta, né? Ah, você tem que controlar a tua raiva, você tem que controlar o seu desejo, você precisa controlar a sua busca por descanso, né? Não parece uma tarefa fácil, e não é, mas ela vai se tornando fácil e parte da nossa vida na medida que a gente desenvolve as estratégias para isso, né? E como eu estava dizendo, a natureza é um meio muito forte, muito potente de ir nos conectando com essa parte emocional, né? Porque ela vai nos sensibilizando. Então, por exemplo, quem nunca teve animais e passa a ter animais, pode reparar, você vai ficar mais sensível, você vai ficar mais emotivo até, né? A emotividade ela é uma expressão que precisa de uma organização com o tempo, mas é um sinal de que a pessoa ela está se tornando mais sensível. Então, se você começar a frequentar lugares de mais natureza com uma certa frequência, se você começar a ter um contato mais frequente com os animais, você vai ficar mais sensível, né? Você de repente vai se pegar se emocionando e até chorando com algo que antes jamais causaria isso em você. Por quê? Porque o seu corpo emocional está ganhando espaço dentro da sua vida, né? E aí sim, aí a gente tem que continuar essa conversa e eu vou continuar em outro momento falando de estratégias mentais, porque a gente controla as coisas principalmente através do nosso corpo mental para lidar com essas emoções, mas elas precisam vir, né? Porque é aquela ideia, aquilo que a gente não vê domina a gente, né? Aquilo que a gente não consegue perceber funciona de forma desorganizada, né? Funciona de forma caótica e por isso pode causar muitos danos, muita destruição. Então a gente precisa enxergar através da racionalidade e por isso essas conversas para a gente poder começar a integrar, a cuidar, a lidar com isso, né? E um símbolo muito bonito, né, que eu acho que vai sensibilizando muito a gente quando a gente vai refletindo sobre esse símbolo, que é um símbolo da natureza, é a árvore. E há um processo, eu já pude ver aí um processo muito frequente das pessoas terem muito medo da árvore, de árvores grandes, né? Não de qualquer árvore, mas quanto maior for a árvore, mais temor, mais desespero, mais insegurança, algumas pessoas, não todas, é claro, experimentam e vão vindo fantasias, né? De que, ai, se essa árvore cair em cima da minha casa e, né, e por aí vai. Claro que a gente sabe que existe um risco, sempre, né? Existem vários riscos, a gente está em risco o tempo todo, se a gente parar para pensar. Mas por que esse medo da árvore, que é um símbolo tão bonito, né? É um símbolo tão rico, com tantas mensagens bonitas para nos transmitir, né? Que nos transmite, que nos ajudam a pensar, inclusive, em como sermos seres humanos melhores. E o que eu consigo pensar, né, que envolve um pouco desses padrões que nós vamos nutrindo no nosso corpo emocional, essa conexão muito clara, né? A gente destruiu a natureza por anos a fio. E o nosso inconsciente guarda essas informações, né? E quando a gente planta destruição, a gente colhe destruição, ainda que no plano mental, ainda que no plano emocional, na forma de fantasias ou na forma de medos, inseguranças, não é? Então eu acho que esse medo, não só das árvores, né? Eu dei o exemplo dela, mas com relação a tudo que é grande, a tudo que é suntuoso, tudo que expressa um certo poder na natureza, tem um pouco a ver com essa semente que a gente planta há muitos anos, né? Há séculos, na verdade. E agora falando um pouquinho da simbologia da árvore, não sei se eu vou conseguir terminar nesse vídeo, se não, continuo no próximo.
se vocês pararem para observar, né, ela é um ser da natureza vivo que oferece proteção, que oferece purificação, que oferece alimento, que oferece conforto, que oferece beleza, inspiração, não é? Há muitas formas de vida, inclusive o ser humano, não é? Então, para mim, a árvore, ela é um símbolo que nos conecta muito com o feminino, por conta disso tudo que eu falei, né? A energia feminina que todos temos, independente do sexo biológico, da escolha que a pessoa fez, enfim, ela sustenta, ela nutre, ela promove o crescimento e, de uma certa forma, ela dá forma também, né? Para as coisas do mundo concreto. Então, ela tem essa característica da generosidade também, né? De oferecer essa sombra, de oferecer essa beleza, essa purificação, sem esperar nada em troca, né? Um ser da natureza. Então, ela é um símbolo muito rico e é um símbolo que, se a gente começar a olhar mais de perto, vai nos conectar com essa energia, com essa força e definir melhor para nós mesmos o que é esse tal desse elemento feminino, entre outras coisas. Bom, eu vou ficando por aqui e continuamos a conversa no próximo.